Olá pessoal, hoje a gente retorna aí com o curso da aula de pós-graduação em Pedagogia do Trabalho com a aula de inteligência emocional. E a gente vai dar uma recapitulada na aula, o que a gente aprendeu na aula passada aí para dar uma refrescada na memória. Bom, na aula passada então a gente comentou um pouco sobre inteligência emocional, baseado na obra de Daniel Goleman. Vimos questões envolvendo aptidões essenciais, aptidões cognitivas da inteligência emocional e também percebemos a importância de estar autocentrado, autoconhecimento. Vimos a relação entre homem e mulher e as dinâmicas que envolvem isso, os autoconscientes, somatizadores. Percebemos a inteligência verbal, também percebemos a inteligência teórica, que é aquela parte mais redatória. Inteligência econômica também, nós aprendemos um pouco sobre ela. E a inteligência social, que é aquela que faz parte das nossas relações. E hoje a gente vai, então, trabalhar em cima das inteligências múltiplas, baseados nos conceitos de Howard Gardner. Inteligências múltiplas, então, aula 3 da inteligência emocional. A primeira delas é a inteligência lógico-matemática. Tá? Só para relembrar, a gente resolveu colocar junto com a inteligência emocional o conceito das inteligências múltiplas para ficar dentro de um pacote só assim, de conteúdo. Né? Então, a primeira abordagem é a inteligência lógico-matemática, que é a habilidade para o raciocínio dedutivo, e capacidade para solucionar problemas envolvendo números e demais elementos matemáticos, estando associada ao pensamento científico. Entre eles, a gente pode colocar profissões ou pessoas que se identificam com essa inteligência lógico-matemática, pesquisadores, cientistas, físicos e engenheiros. Então, esse povo da inteligência lógico-matemática, ficou bem claro ali, são pessoas que têm facilidade de lidar com números, com processos lógicos, processos matemáticos. Pessoas que lidam com ciências da computação, por exemplo, também. Hoje, pessoas que lidam com não só engenharia da parte da construção civil, mas tem engenharia química, engenharia genética, vários tipos de engenharia que envolve raciocínio, envolvem cálculos. Então a pessoa tem essa facilidade de lidar com situações que envolvam cálculos matemáticos. Na sequência, nós temos a inteligência pictórica. A inteligência pictórica é a capacidade de reproduzir através de desenhos situações reais ou imaginárias, organizando os elementos visuais de forma harmônica. E ali se encontram pintores, artistas plásticos, ilustradores, etc. Então é a galera assim que está mais envolvido com o mundo das artes também, conceituais, é o pessoal que lida com arquitetura, com design interiores, com urbanismo, pessoas que têm uma visão de extrair retratos da realidade e consegue transportar isso por uma tela, seja por uma pintura, seja por um quadrinho, seja por um storyboard. Eles conseguem visualizar de uma maneira bastante artística essas situações. Então, são pessoas que trabalham no marketing, pessoas que trabalham em cinema, em televisão, em publicidade, que conseguem realmente lidar bastante com a questão visual da imagem e do meio artístico. Depois da linguagem pictórica, a gente tem a inteligência musical. Essa inteligência musical é a aptidão para organizar sons de maneira criativa a partir da discriminação de elementos como tons, timbres e temas. E ali temos compositores e músicos, para dar algum exemplo de pessoas que têm essa aptidão, essa inteligência musical. São pessoas que
são autodidatas, que conseguem tirar, digamos assim, a música por ouvido, pessoas que têm também um certo raciocínio lógico, porque o aprendizado da música, da teoria musical, envolve uma determinada sequência de notas, de timbres e tudo mais. Então a gente vê assim, pessoas com um talento enorme na música, que se sobressai nos palcos, que conseguem também escrever melodias, sinfonias e por aí vai. Depois da inteligência musical, nós temos a inteligência intrapessoal, que nessa parte da inteligência emocional que a gente está estudando, nas 2 primeiras aulas, Daniel Goleman trabalha bastante isso. E aqui o Gardner também fala bastante sobre essa inteligência intrapessoal. A competência de uma pessoa para conhecer-se e administrar seus sentimentos e emoções a favor de seus projetos, caracterizando as pessoas consideradas como bem-sucedidas. A gente já viu bastante esta questão do conceito de inteligência intrapessoal, porque nós vimos nas aulas passadas intrapessoal e interpessoal, e esse autor retorna essa questão da importância da inteligência intrapessoal, da importância da gente conseguir administrar nossos próprios sentimentos, nossas emoções, aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, a gente consegue lidar com uma certa sobriedade, maturidade e serenidade. Então é uma inteligência muito importante a conhecer a si mesmo. Depois nós vamos ver a inteligência interpessoal, que é a capacidade de uma pessoa relacionar-se bem com as demais, compreendendo-as, percebendo suas motivações e sabendo como satisfazer suas expectativas emocionais. Então são pessoas como líderes de grupos, políticos, terapeutas, professores e etc. São aquelas pessoas que têm facilidade de lidar com o público, de estar num grupo social, que se sobressaem, que conseguem transmitir aquilo que pensam e ser aceitos, geralmente, que conseguem também identificar os demais grupos, que conseguem identificar a situação que está, o meio social que se encontra, e ali ele é capaz, então, de se inserir com facilidade, de comunicar com facilidade, de causar uma certa influência, até inclusive, naquele grupo. Quem tem essa capacidade de relacionamentos interpessoais, eles geralmente são pessoas que estão em cargos de liderança, ou que exercem influência, são líderes, são pastores, são políticos, são pessoas que estão em evidência de alguma forma, de alguma maneira. Isso nos casos de lideranças mais expressivas, mas eu e você, no nosso dia a dia, a gente consegue também exercer, consegue aprimorar, consegue vivenciar essa capacidade de se dar bem, ou de se comunicar bem com outras pessoas de uma maneira interpessoal a partir da prática, da convivência diária, da maturidade que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Então, para quem é introvertido, isso é mais difícil, mas não é impossível, porque com o passar do tempo você vai acabar conseguindo também ir se relacionando bem com as demais pessoas. Até porque isso é um fator preponderante, importante e necessário nos dias atuais. Depois da inteligência interpessoal, nós vamos ver a inteligência espacial. Inteligência espacial é a capacidade de formar um modelo mental preciso de uma situação espacial e utilizar esse modelo para orientar-se. E ali se encontram então os arquitetos, os navegadores, os pilotos, os cirurgiões, os engenheiros, os escultores. Inteligência espacial exemplifica-se por aquelas pessoas que conseguem lidar então com um espaço geográfico, conseguem se identificar facilmente aonde estão, como se localizar, onde se localizam, pessoas que têm facilidade de entrar em ruas, sair de lugares,
tem essa capacidade de discernimento do espaço que está à sua volta. Também tem a capacidade de fazer, tipo, como foi falado ali no exemplo, são engenheiros, são arquitetos, conseguem imaginar e modular espaços, prédios, enfim, áreas que requerem dimensionamento de regiões, de espaço, de pessoas que se localizam em determinadas áreas, seja áreas urbanas ou áreas de layouts, por exemplo. A pessoa vai desenvolver um layout de um prédio, vai fazer uma maquete, vai fazer um planejamento urbano. São essas pessoas que têm essa capacidade, essa inteligência espacial. Nós temos também a inteligência linguística. A inteligência linguística é a habilidade para lidar criativamente com as palavras, nos diferentes níveis da linguagem. São poetas, escritores, jornalistas, publicitários e vendedores. Inteligência linguística, então, caracteriza-se por aquelas pessoas que têm facilidade em escrever um livro, escrever uma redação, em roteirizar alguma peça, em escrever um ensaio, escrever alguma crítica, um texto de jornal, um paper, alguma coisa desse tipo. São pessoas que têm essa facilidade redatorial e, por isso mesmo, se comunicam bem também. Eles conseguem ser objetivas usando o mínimo possível de argumentos. Essas são pessoas que têm a inteligência linguística. Nós temos também inteligência corporal sinestésica, que é a habilidade para utilizar de diversas maneiras o próprio corpo, que pode ser um instrumento eficiente de expressão, envolvendo tanto o autocontrole corporal quanto a destreza para manipular objetos. E ali se encontram atletas, a gente vê dançarinos, malabaristas, por exemplo. Então, inteligência corporal, a pessoa tem a facilidade de dominar o seu próprio corpo, de se perceber dentro de um espaço, no espaço-tempo. Então, tem essas pessoas que lidam com teatro, por exemplo, que sabem o local que devem se posicionar durante uma peça teatral. Tem os atletas que estão jogando principalmente coletivamente, que sabem onde que cada um deve ficar. Tem os atletas que, por exemplo, participam das Olimpíadas. Ali tem pessoal que trabalha coletivamente, tem aqueles que trabalham individualmente, tem a ginástica rítmica, tem a ginástica desportiva, enfim, são várias formas de que o atleta ele precisa ter noção do corpo para poder executar determinado movimento. A gente também tem os dançarinos, e aqui em Joinville, agora em julho, por exemplo, a gente tem um festival de dança, então tem balé clássico, tem dança de rua, tem vários tipos de dança e que ou fazem em conjunto ou fazem separado, eles têm o domínio do próprio corpo. Tem os malabares, tem o pessoal de circo, por exemplo, também, que ficam fazendo piruetas para lá e para cá. Então essas pessoas têm essa facilidade de lidar com o próprio corpo dentro do espaço-tempo. Essa inteligência corporal sinestésica. Nós temos também inteligência naturalista, que é aquela que refere-se à habilidade humana de reconhecer objetos na natureza, a capacidade de distinguir plantas, animais, rochas, indispensável para a sobrevivência no ambiente natural. Não é uma linguagem muito conhecida ou muito comentada, mas eu arrisco dizer, por exemplo, que é um pessoal assim que gosta bastante de estar envolvido com a natureza, que gosta de escalar montanhas, que gosta de fazer passeios, que gosta de camping, mas também que gosta de preservar, de cuidar do meio ambiente, que se envolve em causas ambientais, que procura conhecer o seu meio ambiente, a fauna, a flora, onde que ele vive e a maneira de que ele possa causar o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, entendo que a inteligência naturalista passa por aí, essa capacidade de observar o mundo natural e extrair dele lições valiosas para a vida. Saber olhar por uma planta, por um animal, olhar para o céu, para as estrelas e dali reconhecer alguma coisa maior do que ele mesmo. Esse eu entendo ser a inteligência naturalista. E por fim, nós temos a inteligência existencial,
que é aquela ligada à capacidade de considerar questões mais profundas da existência e de fazer reflexões sobre quem somos, de onde viemos ou por que morremos, só para citar algumas das questões existenciais. A inteligência existencial, ela preconiza se olhar para dentro de si também e olhar para o mundo fora e fazer as perguntas que nos levam e que há milênios têm sido feitas: de onde viemos, para onde vamos, quem somos. E aí se encontra uma miríade de explicações que o ser humano procura trazer. Então, alguns têm essa sensibilidade mais aflorada e conseguem viver uma vida de espiritualidade mais intensa do que outros. Mas eu entendo que todos têm essa capacidade de vivenciar, nem que seja por um pequeno período de tempo, nem que seja numa pequena intensidade, essas questões existenciais que movem a nossa alma, nosso espírito. Relembrando os conceitos que a gente aprendeu nesta aula, são as 9 inteligências múltiplas. Vou citar aqui a musical, a lógico-matemática, a naturalista, a interpessoal, a espacial, a linguística, a intrapessoal, a corporal sinestésica e a existencial, que a gente viu por último. Então essas são as 9 inteligências múltiplas que a gente aprendeu. Além dessas, e aqui a gente vai terminar a aula das 9 inteligências múltiplas, do Howard Gardner, além das inteligência emocional do Daniel Goleman, a gente poderia acrescentar, para finalizar essa aula, nos tempos atuais, a questão da inteligência, que eu chamo de inteligência digital, que é a capacidade que você tem, que as pessoas têm, de lidar com os meios, com as mídias digitais que nos são oferecidas hoje em dia. Capacidade de lidar com tecnologia. Tem uma geração que está saindo do mundo analógico e entrando no mundo digital. Tem uma geração que já nasce dentro do mundo digital. Então, essa inteligência, que provavelmente alguém já deve ter falado, mas é que eu vou falar aqui para você, essa inteligência digital é muito importante para você se manter atualizado, se manter inserido dentro dessa sociedade. Eu lembro do livro que eu li algum tempo atrás e que me fez ter o seguinte raciocínio do Yuval Harari, que é Sapiens. Sapiens e 21 lições para o século XXI dele, né, do Yuval Harari. São as dois livros que eu li, além do Homo Deus também. E a leitura do Yuval Harari me fez ter a seguinte reflexão: a gente tem uma sociedade urbana que ela se desenvolve de tal maneira, de uma maneira tão rápida, que os inventos tecnológicos digitais são assim surpreendentes no mundo desenvolvido. Ao mesmo tempo, a gente tem sociedades quase que primitivas que ainda vivem praticamente da caça e da coleta e não conhecem esse mundo. Então a gente tem os extremos, né? Um mundo moderno e digital e outro mundo que ainda vive das causas naturais para poder sobreviver. Parece que vai haver uma ruptura, né? Uma ruptura aí na sociedade humana. É a impressão que eu tenho a respeito disso. Então a inteligência emocional, a inteligência digital, ela é possível somente para aqueles que têm contato com o ambiente digital, com o ambiente inovador e tecnológico. A partir do momento que você é confrontado com esse ambiente, vindo de um ambiente analógico, você ainda tem a oportunidade de poder aprender, porque o ser humano aprende. Todos têm a capacidade de desenvolver a inteligência digital, desde que tenham a oportunidade de ter acesso a ela, a esse mundo digital, a esse mundo tecnológico. Porque o ser humano ele tem a capacidade de aprender. Mesmo aqueles que estão saindo da vida analógica, entrando na vida digital, e que têm essa dificuldade, mas eles, se tiverem a oportunidade, eles conseguem. Nossos filhos já vão estar entrando no mundo digital, então para eles isso já é natural. Eles só vão ter que saber lidar com o tanto de informações que recebem
a intensidade que essas informações chegam até eles e o quanto de tempo que eles passam diante de certas situações da vida que envolvem o mundo tecnológico, o mundo digital, né? Para que eles não venham também a sofrer de ansiedade ou por excesso de tecnologia. A inteligência digital, ela vai fazer com que você consiga lidar com essas situações de uma maneira bem ponderada. Enfim, pessoal, essa aí foi a aula de inteligência emocional. A gente pegou um pouco do Daniel Goleman, da inteligência emocional, a gente pegou um pouco das inteligências múltiplas, de Howard Gardner. E na próxima aula, o que a gente vai ver? Vamos falar de mudanças, saindo da zona de conforto. Mudanças é um dos assuntos mais emblemáticos que a gente vai estudar, porque, cara, se é alguma coisa assim que nos faz, às vezes, perder o rumo, tomar algumas decisões precipitadas, são quando ocorrem situações as quais a gente não prevê. São mudanças que ocorrem nas nossas vidas sem nós termos planejado. Então fique comigo. Na próxima aula a gente vai falar sobre mudança. Agradeço a tua paciência, agradeço a oportunidade de poder transmitir para você esses conhecimentos sobre a inteligência emocional e eu espero que você aproveite o máximo. Beleza? Um abraço e até a próxima.